Hoje é fato sabido, indiscutível, líquido e certo, que o PT é membro fundador do Foro de São Paulo, que foi uma ideia daquele monstro assassino Fidel Castro, que certamente está no inferno, daquele monstro assassino Fidel Castro, em parceria com Luiz Inácio Lula da Silva, com a intenção declarada, segundo se diz, de recuperar na América Latina o que havia sido perdido no leste europeu, ou seja, de reintroduzir o comunismo, desta vez no continente latino-americano. E é exatamente a isso que o Foro de São Paulo se dedica. As atas do Foro de São Paulo estão disponíveis num site chamado Mídia Sem Máscara, que é mantido pelo professor Olavo de Carvalho e associados. Lá estão as atas das reuniões do Foro de São Paulo, que existe desde 1990 e já se reuniu algumas dezenas de vezes. E fica claríssimo que eles mantêm de uma maneira evidente o propósito de trazer o comunismo à América Latina. E esse projeto foi, digamos assim, escondido pela imprensa durante muito tempo. As pessoas não falavam nisso. Faziam de conta que o Foro de São Paulo sequer existia. O que era um mero clube de debates. Que era uma organização com um significado puramente intelectual. Nada disso é verdade. O Foro de São Paulo tem atas que estão disponíveis. Nessas atas fica claríssimo que o Foro de São Paulo congrega todos os partidos de esquerda, sobretudo de extrema esquerda do continente latino-americano, inclusive organizações terroristas. As Farc já pertenceram ao Foro de São Paulo, nada mais nada menos do que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e esse pessoal não abdicou da intenção de implantar o comunismo no nosso continente, inclusive pela via violenta, se for o caso. E outra coisa que fica evidente de tudo isso é que o PT, que é um partido legal no Brasil, tem uma associação ilegal com forças paramilitares, como é o caso das Farc, que são uma guerrilha narcotraficante. Entre várias outras, o MIR chileno, etc., várias e várias outras. Além disso, o Foro de São Paulo, além de representar uma vergonhosa associação do Brasil, dos governos de esquerda brasileira, e há vários partidos de esquerda brasileiros no Foro de São Paulo, não é só o PT. Tudo que está à esquerda do PT está no Foro de São Paulo e alguns outros partidos. PSB está também, enfim, está tudo lá na internet, você descobre isso. Esses partidos, além de representarem uma coisa vergonhosa em si mesmo, pelo que eles representam, evidentemente exercem uma atividade que constitui uma afronta ao princípio de soberania nacional. Lula se gabou várias vezes, pessoal também, alguém está perguntando, Lula se gabou várias vezes de ter exercido influência nas eleições venezuelanas. Os encontros do Foro de São Paulo, os vídeos gravados pelo Foro de São Paulo, deixam claro que os líderes do Foro de São Paulo se alegram, se rejubilam com a ideia de exercer influências em eleições para além das fronteiras dos seus próprios países, o que evidentemente é uma afronta à legalidade, além de ser uma afronta à moralidade, obviamente, porque desrespeita o princípio de determinação de cada um desses povos. Como você se sente sabendo que a política do seu país é afetada por decisões tomadas em Cuba, por exemplo? Ok? E por aí vai. Mas vamos falar um pouquinho das gracinhas da política externa brasileira no período Lula e continuando em boa medida também no governo que vem em seguida, que foi o de Dilma. Vou fazer aqui de memória, eu tenho uma boa memória, mas não sei se vou conseguir lembrar tudo, porque é tanta coisa que não sei. Vamos tentar aqui fazer uma breve recapitulação do que foi a política externa do Brasil sob o PT, do governo, da tomada de Lula no poder de 2003 para cá. Bom, entre outras coisas, Lula apoiou
Lula e Dilma, apoiou todas as ditaduras latino-americanas. Cuba, Venezuela, Nicarágua, todos os regimes de força latino-americanos foram apoiados regiamente pelo PT. A tal ponto que o PT construiu em Cuba o chamado Porto de Muriel, que custou vários bilhões de dólares, numa época em que o Brasil não tem um escoamento decente para a sua própria produção agrícola. Existe uma enorme dificuldade de fazer com que as safras produzidas, digamos, no interior de São Paulo, de Minas, no centro-oeste, etc., cheguem aos portos para serem comercializadas pelos portos. Os portos brasileiros seguem em pandarecos. Mas aí o governo do PT, com esses esquemas que envolvem BNDES, Odebrecht e tudo isso muito mal contado, inclusive no caso do contrato com Cuba, as chamadas cláusulas secretas, que só serão conhecidas daqui a 20 e tantos anos, com que justificativa? O PT apoiou tudo isso. O pessoal brinca que Dilma foi a melhor presidente que Cuba já teve. Talvez tenha sido mesmo, mas para o Brasil ela foi a pior, não? Para o Brasil ela foi uma desgraça inominável, uma tragédia. Então o Brasil apoiou ideologicamente e apoiou materialmente as piores ditaduras da América Latina. Sem contar votar na ONU favoravelmente ao Sudão, que é um país em que um ditador monstruoso foi responsável pela morte de centenas de milhares de cristãos e animistas. Apoiou a ditadura iraniana. Lula chegou ao ponto, numa época em que havia uma incipiente oposição iraniana àqueles governos dos ayatolás e tudo mais, chegou ao ponto de comparar a relação entre a oposição e o governo a um fla-flu. Não teve uma única palavra de solidariedade para com pessoas que buscavam a liberdade nas ruas de Teherã. O Brasil tem relações de simpatia com todas as piores ditaduras do Oriente Médio, mas antipatiza, hostiliza de todas as maneiras possíveis a única democracia daquela região, que é Israel. Foi o governo mais antissemita que o Brasil já teve. Poderia ter dito apenas antisionista, mas eu considero antissemita. Os governos mais antissemitas e antisionistas que o Brasil já teve foram os do PT, que hostilizaram Israel de todas as formas possíveis, sendo a única democracia da região, ao passo que sempre se mostraram muito simpáticos às teocracias autoritárias islâmicas. Enfim, mundo afora, teve alguma coisa que não prestasse? Teve alguma indecência, alguma imoralidade? Algum governo de força? Algum governo que oprimisse o seu povo? A diplomacia brasileira, sob o PT, o apoiou. Isso, por si só, seria motivo mais do que suficiente para ninguém dar um único voto ao PT, pelo menos nenhuma pessoa que tenha um mínimo de conhecimento dos fatos. Ninguém deveria dar um miserável voto ao PT. Zero. Porque esse pessoal tem que entender que ser de esquerda não tem charme nenhum. Não tem graça nenhuma, não tem beleza nenhuma. É como o Lobão diz, é preciso tirar a hype da esquerda. A esquerda é uma porcaria. Não tem charme, não tem atrativo, não tem nada. Tem falácias, mentiras, sofismas, raciocínios defeituosos e uma história, isso é fato empírico incontestável, sobretudo no caso da vertente mais radical da esquerda, milhões e milhões e milhões de mortos, no mínimo uns 100 milhões de pessoas foram mortas pelos regimes comunistas. E alguém vai querer que a gente dê uma segunda chance a isso? Sério, estou perto de terminar agora. Os caras matam cerca de 100 milhões e querem uma segunda chance?
Matam cerca de 100 milhões e querem uma segunda chance?